glória, oh glória, oh glória. Louvado, santo, engrandecido. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Glórias a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele, somente a Ele. Glória, 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 pois a Ele somente, a Ele eternamente, a Ele sempre. Oh glória. Amada igreja, Pai do Senhor Jesus. Oh glória. Irmãos, eu não sei mais o que eu vou pregar. Eu não sei mais o que eu vou falar. Eu vou abrir o texto. E eu vou deixar. A palavra diz que quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então eu vou abrir o texto, mas eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Eu não sei se eu vou conseguir seguir uma pregação. Eu quero só que você ouça, eu quero só abrir a boca, eu quero só que o Senhor faça no nosso meio. Eu quero abrir a boca e saia de mim rio de água viva. Eu quero que você abra o seu entendimento e receba a vida. É a única coisa que eu quero, é a única coisa que eu preciso. É a única coisa. Tem liberdade, tem liberdade. O Espírito dá-nos liberdade. O Espírito hoje está trazendo liberdade, liberdade. É o sangue de Jesus, é o sangue de Jesus. Irmãos, vamos lá. Eu vou abrir o texto, eu vou ler o texto, mas que assim seja conforme o Senhor quer. Lucas 21, a partir do verso 29, diz assim: fique atento. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já tem brotado, vós sabeis por vós mesmo, vendo-as, que perto está o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará céu e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas, de hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glórias a Jesus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu trouxe algo para dentro do meu espírito para que hoje eu pudesse falar. Mas é tanta coisa, é tanto fervor dentro de mim, que eu não sei se isso ao qual eu coloquei dentro de mim, na verdade, é aquilo que o Espírito quer que saia. Mesmo que seja a palavra de Deus, mediante a tudo que eu coloquei, com uma ordem de pregação, como todo pregador faz. Ele coloca em ordem os pensamentos e a palavra de Deus para que seja derramado com ordem, para que seja derramado com graça a palavra sobre a igreja do Senhor. Mas parece que tudo sumiu de mim. Parece que todo o entendimento ao qual eu tinha, ao qual eu ia falar sobre conselhos eternos, eu acho que é isso que o Senhor quer falar. Eu acho que o Senhor não quer pregar, o Senhor quer sentar conosco e nos dar conselho de como entrar a vida eterna. Eu acho que hoje Deus, Ele quer sem nenhuma regra segundo o homem, mas de toda liberdade segundo o Espírito, a forma que Ele quer falar o nosso entendimento, para que um dia a gente herde a vida eterna, que Ele prometeu um dia. Eu acho que Ele quer falar sobre a sua palavra, sobre o seu evangelho, não sei ainda. Eu estou querendo entrar na mensagem, na palavra, mas eu ainda não sei. Então eu creio que o Espírito quer falar algo aos nossos corações, que é muito além do que pedimos, pensamos, esperamos, do que eu programei, do que nós programamos para falar e para receber. Hoje o nosso coração e a nossa mente, ela tem que estar totalmente voltada a isso, para que a vontade de Deus, Ele possa ministrar segundo a sua boa, perfeita e agradável vontade. Sabe, irmãos, falando sobre pregação, acho que eu vou entrar por aqui, falando sobre pregação há anos atrás, no início da minha caminhada, eu tinha uma certa preocupação,
Porque a gente vê, às vezes, os pregadores mais pentecostais ou mais ousados, com mais autoridade, a forma como eles se posicionam, a forma como ele inflama numa metodologia de pregação que não é errada. E eu ficava me perguntando por que eu não sou assim. Eu não era assim, e eu ficava, Senhor, porque quando isso acontece, parece que as pessoas recebem mais. Parece que as pessoas, elas tomam aquilo, e aquilo toca mais fundo, mais profundo e queima. E quando se via algo mais expositivo, de ensinamento, era como se a igreja ficasse fria, e aquilo dali acabasse com a igreja. Só que Jesus, ele sempre pregou dessa forma expositiva o evangelho, a ponto de trazer a consciência e não as suas emoções, para que se fossem convertidos. Então Jesus, ele tinha um cuidado tremendo no falar da sua palavra, do evangelho de Deus, para que adentrasse ao espírito do homem, e não adentrasse a nossa emoção pelo mover de Deus. As pessoas, quando entravam numa emoção pelo poder de Deus, ela era taxada, ou era simplesmente muito fácil ela esquecer tudo que a emocionou. Mas quando Jesus sentava no meio do povo, e subia num monte, e um sol escaldante, sem água, pouca comida, e ele falava assim, ó, bem-aventurado, quando vos injuriarem, num sol escaldante, e ele subindo ao monte, ele falava, bem-aventurado, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que choram. E aquilo adentrava no espírito dos apóstolos, que mesmo que eles não entendiam naquele momento, aquilo queimava no espírito deles, que eles não conseguiam se desvencilhar do que Jesus falava. Não tinha mais para onde ir, não tinha para onde correr. Jesus falou, Deus falou, e a palavra diz, fale Deus e cale-se o homem. Jesus falava a palavra de Deus e o homem não tinha como questionar. E vinham os fariseus para tentar pegar ele, vinham os saduceus e questionavam ele, e queria pegar ele para o Império Romano, fazendo algumas situações que ele caísse em ciladas, e tudo que ele falava era da sua forma mansa, e aquilo dali ele ia marcando o espírito das pessoas, e ele ia marcando a vida da pessoa, onde a pessoa não conseguia mais voltar atrás. Era o que Pedro falou, para onde nós iremos, Senhor? O Senhor já falou tanto, o Senhor marcou a nossa alma, o Senhor marcou o nosso espírito, o Senhor marcou a nossa vida. Meu Senhor Deus, a gente largou pai, largou mãe, largou mulher, largamos casa. O que a gente vai ganhar? Vocês que largaram isso tudo, ganharão 100 vezes mais. E no porvir, a vida eterna. Porque vocês estão em processo de mansidão. Porque vocês estão em um processo de justiça, vocês estão em um processo de misericórdia, vocês estão em um processo de choro, vocês estão em um processo das bem-aventuranças, para aquele que ganha é o que perde. E marcava a vida dos apóstolos. Os apóstolos não sabiam o que fazer. Os apóstolos acertavam e Jesus estava lá. É isso. Eu via Satanás descer como um raio, mas não vos se alegrem por ter exposto o reino de Deus e o poder e ter expulso Satanás, mas se alegrem por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. A intenção de Jesus de marcar a nossa alma e o nosso espírito não é para aquilo que nós vamos fazer, é para aquilo que Ele prometeu e há de cumprir, nos levar à vida eterna. Então vejo Jesus com um espírito pregando, um espírito ali trazendo ensinamentos para as pessoas, a ponto das pessoas não quererem mais viver as suas vidas, e quem queria viver a sua vida saía. Só ficava quem queria viver Deus. Só ficava quem queria ver Deus. Só ficava quem queria Deus. Só ficava quem amava o que saía da boca de Jesus. Só ficava quem amava quando Jesus abria a boca. Só amava mesmo com sono aquele que ia quando Jesus saía para orar. Só ficava esses. Jesus ia com seus apóstolos, outras pessoas iam atrás. Jesus ia com discípulos, outras pessoas iam atrás. Mas só 12 firmavam com ele um aprendizado para transformar a terra. Só eles assumiram um compromisso, eu vou ficar com esse homem, porque ele remirá a minha vida, remirá todo o tempo, porque eles esperavam um reino terrestre.
Então eles ficavam ali, não, Jesus vai fazer, Ele é o Rei, Ele é o Messias, Ele é o Cristo, Ele vai mudar todas as coisas, Ele vai mudar tudo que há de acontecer, Ele vai subjugar o Império Romano, e mesmo quando tudo foi contrário ao que eles pensavam, Jesus volta para cada um deles e diz: Pedro, tu me amas? Tu ouviu tudo que eu preguei até hoje, Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo. Mas Pedro, tu me amas mesmo? Você lembra de tudo que eu falei, Pedro? Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Mas Pedro, eu falei tanta coisa. Tu lembra das bem-aventuranças? Tu lembra do sermão do monte? Você lembra de tudo que eu exortei? Tu lembra do meu poder, da minha autoridade, da minha palavra? Quando eu fui questionado, quando eu respondi, como eu respondi às afrontas? Você se lembra de tudo isso, Senhor? Tu sabe de todas as coisas. Tu sabe até o que eu ouvi, o que está dentro do meu coração. Então, Senhor, eu te amo. Apacenta meus cordeiros. Então Jesus, Ele marca as pessoas. Se Jesus ele ainda não te marcou, deixa hoje Ele te marcar. Se Jesus não marcou seu espírito, deixa hoje. Dá liberdade para que o Espírito marque você e você nunca mais seja o mesmo. Nunca mais seja o mesmo. Nós precisamos disso. Nós precisamos de Jesus assentado com a gente dizendo: você não vale nada, se arrependa e nasça de novo. A gente precisa de Jesus do nosso lado dizendo: você pecou novamente, se arrependa, nasça de novo. A gente precisa ouvir de Jesus. É necessário o Igor nascer de novo, porque se você não nascer da água e não nascer do Espírito, nada vale mais. A gente precisa ouvir de Jesus as pregações. A gente precisa ouvir de Jesus sua vontade. A gente precisa, irmãos, eu quero me submeter ao governo do Espírito Santo. Eu quero me submeter à sua vontade, a entender seus caminhos, a entender a ser cingido e ser levado para a sua vontade e não mais para a minha, para seu querer e não mais para o meu. Gente, em nome de Jesus, pega uma água para mim, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é um tempo, olhem aqui, irmão, olhem aqui, é um tempo. Aqui o Senhor está falando sobre salvação. E sobre salvação é uma suma importância, porque a salvação é para onde eu vou. A salvação é para aquilo que é preparado para mim. E o que é preparado para mim, Deus deixou preparado algo para que eu cumpra e viva até que Ele volte. É necessário a gente ouvir de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. É necessário o Espírito se movimentar e a gente entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para cumprir os propósitos de Deus. A gente tem que se submeter, a gente tem que entrar, a gente tem que se humilhar, a gente tem que chorar pela glória de Deus, chorar pela salvação, chorar pela perdição desses homens perdidos. A gente tem que entrar nessa brecha. A gente não pode entrar numa brecha para se esconder. A brecha é para entrar a eternidade, salvação, remissão, cura e libertação. Essa é a brecha do homem e da mulher de Deus. Irmão, Jesus, Ele traz conselhos tremendos às nossas vidas. Conselhos esses que nós negligenciamos. Conselhos esses que nós temos, não como eternos, mas que deveríamos ter. Deveríamos ter. Às vezes, irmãos, nós somos levados por uma tamanha religiosidade. E nessa religiosidade, a gente se deixa levar por aquilo que é normal dentro de uma religião. E tudo que o Espírito quer é que a gente tenha uma liberdade, segundo a vontade dEle, que a gente não conhece. Por isso que é bom, perfeito e agradável, porque a gente não conhece a bondade, a gente não conhece a perfeição. Então nós devemos ser levados a isso, não simplesmente crer ou esperar. A gente tem que entrar no bom, no perfeito e agradável, porque o mundo nos desagrada, e eu tenho que entrar na agradabilidade de Deus para que eu entenda a sua vontade. O mundo é mau, então eu tenho que entrar na bondade de Deus para que eu entenda da sua bondade. Eu tenho que entrar na brecha de Deus, para que nessa brecha de Deus, Ele revele algo tão profundo, mesmo que seja numa brecha.
Eu vou ter que entrar numa fresta tão apertada, para que eu receba dele algo tão grande, glorioso, resplandeça, mesmo que seja num fio. Mesmo que seja num fio. Isso é a prova da porta estreita, porque a porta estreita não é quem passa, mas poucos são que encontram. Não é quem passa, é quem encontra. Não pensa você que é fácil passar por ela, não é. Porque difícil é encontrar, imagine passar por ela. Então é necessário a gente entrar numa brecha com Deus, lutar com Deus como Jacó e sair machucado se necessário, mas a saber que lutou com Deus e não com o mundo. Eu não luto com o mundo, Deus venceu o mundo por mim. Eu não luto com o pecado, Deus venceu o pecado para mim. Eu luto com a minha carne para entrar na brecha que Deus me chama, mas eu não quero entrar. Porque é apertado, porque é justo, porque é santo. Numa brecha Deus escondeu Moisés e resplandeceu a sua glória. E ele só viu por trás. Olha quão importante é a brecha que devemos entrar para glorificar o nome do Senhor. E ali receber a tal vontade boa, perfeita e agradável dele. Deus tem algo eterno para nossas vidas. Nada natural entra. Deus tem algo eterno para a nossa vida. Nada físico entra no nosso corpo, que há de ser glorificado um dia. Deus tem algo eterno para nossas vidas e nada levaremos daqui que é natural. Deus tem algo sobre nossas vidas que Ele quer cumprir e glorificar o nome dEle. Resta saber se eu vou deixar o governo dEle no meu coração, no meu espírito, e Ele fazer todas as coisas que Ele apraz e não a mim. Não é mais o meu agrado, não é mais a minha vontade, não é mais o que eu quero, não é mais o que eu espero, não é mais os meus sonhos. Eu tenho que acessar algo onde eu entre nos sonhos de Deus. Eu falei isso ontem. Eu tenho que acessar algo que eu entenda a vontade de Deus. Eu tenho que entrar em um lugar onde eu entendo o fogo de Deus e não me queime. Eu tenho que entender o fogo do altar de Deus para que eu não seja consumido, mas eu seja um tição tirado do fogo. Eu tenho que acessar Deus. Eu tenho que adentrar a um secreto com Ele, que o meu espírito não sabe, mas o espírito dele espera para a glória do nome do Pai, e a gente seja cheio, poderoso e queimando a glória de Deus. Porque Ele vai me levar para um lugar. Ele vai me levar para um lugar. O Espírito me leva na terra segundo a sua vontade. Mas um dia o Espírito será tirado da terra e me levará para um lugar onde olhos não viram, ouvido não viu, nunca subiu ao coração do homem. Um lugar onde Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu preciso acessar esse lugar. Eu preciso acessar esse lugar, vendo ou não vendo. Vendo como Paulo, vendo coisas inefáveis, ou não vendo. Vendo como João, que viu as ruas de ouro, rio de cristais, ou não vendo. Mas eu preciso acessar pela fé esse lugar e andar pela fé. Eu preciso nisso, irmãos. Não tem nada a ver com o texto, mas eu preciso entrar nesse lugar. Eu preciso, é necessário a igreja ser apoderada, trazer à memória o que Jesus falou. Eu vos dou poder, autoridade. E mesmo que te dê alguma coisa mortífera para beber, não vos causará dano algum. E hoje a gente bebe um suco estragado e passa mal a semana inteira. Meu Deus, não. Eu quero tomar veneno e ficar de pé. Eu quero uma víbora morder a minha mão e eu ficar vivo. Eu quero estar numa cadeia e eu estar louvando o nome de Deus, ser glorificado. Meus irmãos, é isso que eu quero. Falar em cadeia, eu vou. Diaconisa Janaína, diaconisa Mary, iniciou o culto. Eu vou lá. A conversão do carcereiro, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e a outros presos escutavam. Olha o que esses homens acessaram. Presos, cadeias, grilhões, soldados. Olha o que eles acessaram. Vamos orar, vamos adorar. O que vai acontecer, Paulo? Eu não sei, mas eu tenho que acessar isso. Paulo, vai cair as cadeias. Eu não sei, mas eu sei que eu vou acessar um lugar em Deus, mesmo preso.
E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, todo trêmulo se prostrou ante a Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e toda a tua casa. Isso não é uma promessa, isso é um conselho. Deus não prometeu, Paulo aconselhou, porque ele cria, ele acessou. Se você crer, vai ser salvo tu e toda a tua casa. Você vai ser alcançado. Deus vai curar a sua mente, seu entendimento. Você não vai ter medo da morte. Você não vai ter medo da morte. Você quer se matar agora, mas se você crer no Senhor Jesus, a morte não tem poder sobre a sua vida e a tua casa será alcançada. Um conselho, conselhos eternos. Eu acho que eu estou entrando. Olha só, eu vou destrinchar. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí olha, primeiro, lhe pregavam a palavra de Deus, e todos que estavam em sua casa. Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Agora, vamos aprender da palavra de Deus, tu e toda a tua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. O que isso quer dizer? Os vergões, suas vergonhas. Os vergões, a vergonha do martírio, a vergonha da chicotada. Tudo aquilo exposto, eles foram lavados, arrependidos dos seus atos. Arrependimento. 3, e foi batizado ele e todos os seus. Batismo. 4, e levou-os à sua casa, lhes pôs à mesa. Comunhão. 5, na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Creram em Deus, creram em Cristo. E 6, o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saíde em paz. Ou seja, viveu o milagre. Viveu o milagre. O final de tudo é um milagre. O final de tudo é que a gente espera. O milagre da salvação eterna. Se tão somente eu ouvir a palavra de Deus, me arrepender, ser batizado, ter comunhão, crer no Senhor Jesus, o milagre, a salvação eterna. Olha o conselho de Paulo, conselhos eternos, para ser salvo. Irmãos, a gente tem que acessar esses lugares, a gente tem que acessar. Homens não querem mais acessar, homens querem púlpito, homens querem igrejas, homens querem templos, homens querem grupos de louvores, homens querem homens do lado dele. Eu quero Cristo para toda a eternidade, eu quero almas salvas para o nome do Senhor ser glorificado. Os homens querem mais. Vem Jesus, eu quero menos de você. Suma você, desapareça você. Eu não quero. Eu quero um homem nascido da água e nascido do Espírito. Eu não quero a sua inteligência, eu quero usá-la. Eu não quero que você seja inteligente para mim, eu quero que você seja humilde debaixo de mim. Eu quero que você se humilhe para que ao seu tempo eu te exalte. Irmãos, conselhos eternos. Irmãos, a palavra ela tem que penetrar dentro do nosso espírito. A palavra ela não pode ficar vagando a igreja que eu congrego. A palavra tem que entrar como uma espada dentro de nós e nos cortar e fazer divisão. Santo, profano, pecado, verdade, mentira. Tem que entrar, irmão, tem que cortar. E para cortar, fere, dói, machuca, sangra. Mas tem um porém, traz cura. Traz cura, traz salvação, traz maturidade, traz hombridade, traz honestidade, santidade, pureza. Traz, irmão, cabeça erguida, que não tem do que se envergonhar, porque vive o reino mesmo na simplicidade ou no poderio, mas se submete. Irmãos, conselhos eternos. É para eu entrar na eternidade.
E eu sei que é difícil, irmãos, porque a palavra ela bate na gente de uma maneira, irmãos, que a gente não tiver ligado, a gente tonteia, cai no chão e pergunta: o que aconteceu e por que isso? Deus, por que o Senhor faz isso comigo? Aí eu vejo Deus falar com Jeremias: não digas tu que tu é uma criança. Eu te chamei para derrubar, para edificar, para cortar, para trazer. Eu te chamei contra reinos. E Deus nos chamou contra o império das trevas, para louvar o nome dEle, arrancar as almas do inferno e glorificar o nome do nosso Senhor. A gente foi chamado para destruir potestades. A gente foi chamado para bater de frente com as portas do inferno. E ela não vai prevalecer por causa do sangue de Jesus. A palavra ela tem que entrar, mas eu tenho que deixar. Eu tenho que deixar a palavra entrar no meu coração, na minha alma, no meu espírito. Ela tem que fazer o que cumpre a palavra. Divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Eu tenho que deixar ela vir contra mim, é contra mim. Oséias diz que Deus tem uma contenda contra o povo dele. Eu tenho que deixar Deus na sua contenda, não na sua ira. Porque Deus, Ele é longânimo irar-se, e a ira dEle vai vir no cálice da sua ira no fim do mundo. Mas agora eu tenho que deixar a espada de Deus e a contenda dEle vir contra mim e me mostrar: tu é isso, Igor, tu é um miserável, tu é um pecador, mas eu te amo e não vou deixar você se separar do meu amor, porque o meu amor te alcança onde for. Mas eu tenho que deixar, reconhecer, me arrepender, voltar aquilo ao qual, o lugar ao qual Deus quer. Nós é que não deixamos. Nós é que não deixamos, nós é que não permitimos. A culpa é nossa, é o nosso jeito, é a nossa vontade, nossa vaidade, é o nosso dinheiro, é o nosso trabalho, é a nossa casa, é os vossos maridos, nossas esposas, é os nossos filhos. Todo mundo é culpado, todo mundo tem parcela, é por causa dele, é por causa dela. Cristo não tem nada a ver com isso. Ele morreu por você, te salvou, te remiu e te quer junto dele. Nós aqui não permitimos. Irmãos, tu pensa que eu tive facilidade na minha conversão? Eu lutei contra muita coisa. Eu lutei contra a minha carne, a minha vaidade, a dureza do meu coração. Eu lutei muito. Eu lutei contra a prostituição. Eu lutei contra a música. Eu lutei, relutei, me esforcei, porque eu sei que a pérola de maior valor, ela tem uma importância muito maior de tudo que é passageiro nessa terra. Eu descobri que um reino é muito maior trazido por Jesus do que a terra criada por Ele. Eu descobri que para onde Ele vai me levar é muito diferente da onde Ele me colocou. Ele me colocou aqui, mas vai me levar para um lugar onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá. E eu espero. É conselhos para a gente entrar na vida eterna. Irmãos, eu gostava muito de música. E eu compunha algumas músicas. Início da minha conversão, culpada foi a Adélia. Culpa da Adélia. No início da minha conversão, nós fomos um churrasco. Recém-convertido. Até aí tudo bem, eu sou crente, crentão. Meu pastor chegou no final, chegou o grupo de pagode. Eu falei: Senhor. Aí eu fui na mulher que pregou pra mim, né? Pô, amor, o que tu acha? Acho que não tem nada a ver não, né? Aí ela: filho, acho que não tem nada a ver não. Irmãos, eu caí no samba. E batuquei. Alegria. Quando eu saí da mesa, meu irmão, a espada entrou dentro de mim. Eu te chamei para ser pregador, eu te chamei para ser santo, eu te chamei para ser puro, eu te chamei para fazer a diferença, eu te chamei para ser homem de Deus, eu te chamei para pregar a verdade, eu te apresentei o Evangelho. Então não pode, Igor? Pode, eu posso. Pastor Igor, pode? Claro, eu posso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei levar por nenhuma delas, porque existe algo muito maior, que glorifica o nome do Senhor, exalta o nome dEle, ao qual eu me rendo e tenho que depender. Eu
tenho que depender da eternidade, eu tenho que depender da pureza de Deus, eu tenho que depender da mão de Deus. Eu não posso dar menos que isso, eu não posso dar menos que isso, eu não posso fazer menos que isso. Eu não sei, mas Deus sabe, mas eu não posso dar menos que isso. A minha vida para a glória do nome do meu Senhor. Não existe nada melhor do que dar a vida para a glória do Senhor, que me criou, me resgatou, matando o seu Filho pela minha vida. Não existe nada maior que isso. Nada mais importa. Eu gosto de Jesus, não que eu vá fazer isso, mas Jesus fala assim: aquele que não largar pai, mãe, mulher, filho, casa, aquele que não largar não é digno de mim. É por isso que ele fala: cada um pega a sua cruz e siga-me. Jesus vai te esperar. Espera, irmão. Espera e vê se ele vai te esperar ou não. Quando ele diz siga-me, quer dizer que ele vai à frente. Nós vamos atrás quando queríamos segui-lo. E lembra da parábola das 10 virgens? Ele vem, logo depois fecha a porta. E as imprudentes: Senhor, eu não espero ninguém. Eu amo, não espero. Quem quiser me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Qual é a sua cruz? A minha eu sei. Pegamos a nossa cruz e sigamos ao encontro do Senhor. Conselhos eternos para mim e para a sua vida. Para onde nós iremos, irmãos? O que a gente vai fazer? O que nós estamos fazendo aqui? Mais um culto de quinta-feira. E depois a gente prepara mais um culto de domingo. E depois mais um culto de terça. E depois mais um culto. E depois mais um culto. Eu sou o culto. Eu sou o culto. Eu com a minha família eu sou o culto. Com meus filhos eu sou o culto. Com o meu trabalho eu sou o culto. No ônibus eu sou o culto. Eu sou o culto do Senhor. Conselhos eternos para adentrarmos lá. Eu sou o culto. Quando o Senhor for o centro da minha vida, eu cultuar a Ele em tudo que eu sou e tudo que eu faço. Eu sou o culto ao Senhor. Lucas 21, 29, e disse-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. A figueira simboliza a Israel, irmãos. Jesus está voltando. Não brinque. Não brinque, não vacile. Busque a graça, não demole. No nosso linguajar atual, não demole, não brinque. Jesus está voltando. Vai buscar a igreja dele. Não brinca com o evangelho dele, não. A figueira simboliza Israel, irmãos, que é o povo referência da volta de Cristo Jesus. E ele está dizendo: olhai para a figueira e para as outras árvores. Olhe para Israel e olhe para todas as igrejas. Olha a situação que as igrejas vivem hoje. E olha a distância que Israel tem do Senhor. Olhe para isso. Quando já tem tudo brotado, já sabeis por vós mesmos, vendo as que perto está o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração, até que tudo aconteça. Passará céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações, olha o conselho de Jesus, olhai por vós e não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Sabe o que é glutonaria? É uma pessoa, um homem glutão, que come de forma excessiva. E a gente às vezes tem tanto orgulho de dizer que crente come tanto. Critério de salvação. A gente fala do beberrão. A gente fala do que mete a cara na cachaça. A gente fala do cara que fica no boteco o dia inteiro, gasta o dinheiro dele todo. A gente fala: podia estar na presença do Senhor, só gasta dinheiro, fica bêbado, envergonhado. Mas às vezes a gente bate palma pro glutão. Às vezes a gente é levado pela gula. É a gente lá, acusando o bebedor. O bebedor de vinho, o bebedor de cachaça, o bebedor de cerveja. E conselhos eternos.
não deixe o vosso coração ser consumido e entrar a glutonaria. Não se carreguem também de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós por improviso aquele dia. Então aqui ele entra nos cuidados da vida. Jesus, ele dá um conselho que é falar assim, por que se preocupeis com o que é vez de vestir? Olhar para os lírios do campo. E o Senhor, em toda a sua glória, não cuida de cada um deles, nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Mas hoje eles estão aqui e amanhã queimados no fogo. Não vos preocupeis com vossas vidas, olhar os passarinhos do campo. Não semeiam nem cegam, mas o Pai do céu os alimenta e nada falta para eles. Quanto mais a vós, imagem e semelhança de Deus. Quanto mais a vós, imagem e semelhança de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. O que eu temo? O que eu devo temer? Qual seria a minha preocupação? Aí Jesus explica: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, sem vaidade, tá? Estas coisas serão acrescentadas: comida, bebida e vestimenta. Estas coisas de Jesus. Não são as demais, estas coisas aí vão ser acrescentadas. Tu não passará fome, que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Vocês não ficarão nus, porque eu hei de vestir, porque eu visto a erva do campo, eu visto os lírios do campo, e vocês não vos vestirei. Qual é a minha preocupação? Conselho de Jesus: busque o reino de Deus. A roupa vai passar. A água, quando o fogo vier, será consumida. A comida, quando o fogo vier, acabará. Mas quando vier aquele que é perfeito sobre nossas vidas, então será aniquilado toda a nossa imperfeição, e nós subiremos em glória ao encontro com Todo-Poderoso. É um conselho eterno para você ser salvo. E venha sobre vós de improviso aquele dia, eu vou terminar. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo tempo, orando. Como que eu vigio? Como que eu vigio? Orando. Como que eu estou vigilante quando eu oro? Quando que eu estou vigilante? Quando eu estou em contato com o Pai. Quando que eu estou vigilante? Quando eu clamo. Quando que eu estou vigilante? Quando eu entro ao propósito eterno. Então vigiai orando, para que não seja pego de surpresa quando Ele vier. Aí o conselho de Jesus: se o pai de família soubesse, quando vem um ladrão à meia-noite, ele nem dormiria. Mas como ele não sabe, estejais vigilante orando, para quando Cristo vier. E Cristo ensina: e o Filho do Homem, quando vier à terra, achará fé nela. Quem tem fé? Quem conhece a palavra de Deus. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então quem tem fé? Quem conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus, Jesus fala: e quando o Filho do Homem vier, achará fé naqueles que conhecem a palavra de Deus. Conselhos eternos. É só um conselho, irmão, para a gente entrar. A vida eterna, só um conselho. A oração, irmãos, é a ferramenta que Deus nos deu para entrar em contato do meu espírito com o espírito dele. Espírito frio, falta de oração. Espírito levado só por culto, falta de oração. Espírito levado por mover, falta de oração. Espírito levado por cair no poder, falta de oração. A oração, ela subjuga tudo. A oração, ela traz a unção. A oração, ela traz a santificação. A oração, ela muda a situação da minha casa. A oração, ela quebra o meu coração. A oração, ela destrói a minha mente, para que eu tenha uma mente eterna de Cristo Jesus. E quando Cristo vier achar a fé na terra, Ele está querendo dizer: quando eu voltar, será que eu vou ver homens e mulheres incendiados? Quando eu voltar, será que eu vou ver homens e mulheres que falam a verdade? Quando eu voltar, será que eu vou ver homens e mulheres arrependidos? Quando eu voltar, será que eu vou encontrar homens e mulheres que largaram tudo por causa do meu nome? Quando eu voltar, será que eles deixarão de ser eles mesmos? E eu estarei dentro deles? Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos
dignos. Quando eu oro, Cristo me dignifica, para que quando Ele vem a mim, Ele me ache um pecador, mas justificado, um pecador dignificado, um pecador lavado, um pecador remido, um pecador transformado, um pecador cheio de graça, um pecador que erra e se arrepende, um pecador que olha para os montes, sabendo que é de lá que vem o socorro. Quando Cristo voltar, quando Cristo voltar, quando Cristo voltar, será que achará fé em nós? Será que Ele encontrará fé no nosso coração? Ou será que nós seremos levados por todo o vento de doutrina, por toda a emoção, por todo o poder, por toda a autoridade, se eu não me submeto à autoridade da Sua palavra? Deus, Ele está voltando, Cristo está voltando a buscar a igreja dEle. Eu tenho que me submeter, eu tenho que entrar nesse local, eu tenho que entrar nessa brecha, eu tenho que vencer meu tempo, eu tenho que vencer minhas dores, eu tenho que vencer minhas tristezas, eu tenho que vencer minha casa, eu tenho que vencer meu trabalho, meu dinheiro, minha parentela, e adentrar essa brecha de oração e clamar até que eu seja transformado, mudado, incendiado, limpo. Eu preciso acessar isso para ser o homem que Deus quer de mim. Eu preciso adentrar esse local para que Deus faça aquilo que está escrito sobre a minha vida. Ganharás almas, pregarás a verdade, ensinarás, profetizarás, curarás. Eu preciso acessar isso. A igreja precisa acessar isso. E pastor, isso é para quem? Para todos. Não é para mim, é para todos. É para todos. É para todos. Para todos quantos crerem sejam feitos filhos de Deus. E todos que creem nas Escrituras fluem rios de água viva. É para quem crê. É para quem crê. Quem crê vai, quem crê faz. Quem crê exalta o nome do Senhor. Largue tudo. O que há de precioso na sua vida? Mesmo que seja alguma coisa preciosa, ainda assim foi Deus quem te deu. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou é do Senhor. Vigiai, pois, em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Adentre um local de oração. Cristo falando com a igreja. Adentre um local de oração. Inflame a sua vida. Queime em Jesus. Queime o coração. Dê liberdade ao Espírito, ao governo do Espírito Santo, para que quando eu vier, eu vou ver vocês dignos de pé diante de mim, para louvor da glória do Pai. Conselhos eternos. Conselhos eternos. Conselhos eternos. Conselhos eternos que vão nos levar para aquilo ao qual nós saímos, a eternidade. Só que uma eternidade com Ele, para a glória dEle, louvor dEle, ó Deus. Deus, no nome de Jesus, traga sobre nós convicção de pecado. Traga sobre nós o peso do arrependimento. Traga sobre nós pano de saco e cinza, para que a gente venha acessar e louvar o Teu nome. Deus, pese sobre nós a Tua verdade. Pese sobre nós e venha aniquilar nossas mentiras. Mas louve o Teu nome no nosso meio. Nos humilhe, Senhor. Nos humilhe até que a gente aprenda a ser homens e mulheres. Mas louve o Teu nome. Louve o Teu nome no nosso meio. Adentre um local de oração. Adentre um local de oração. Ali você receberá os conselhos eternos da parte de Deus. O Espírito ministrará sobre o nosso espírito. E aquilo que Deus Cristo falou com Pedro: Pedro, outro virá e te cingirá e levará você para lugares que não queira. Governo do Espírito Santo. Aí veio o Espírito Santo, toma Pedro, leva para cá, leva para lá, assombra, cura, levanta
o morto faz isso, faz aquilo. Onde está Pedro? Cadê Pedro? Pedro prega aqui, é 5.000. Pedro prega aqui, 3.000. Num sermão simples, mas cheio de poder, porque eles estavam cheios de oração. Num sermão simples, ele vai e ganha 3.000 almas, inflamados pelo poder da oração, vigiando. Mas sabe por quê? Porque a fé deles dizia que Jesus estava muito breve para voltar. Sabe o que mina a nossa fé? O fato dos nossos pais, nossos avós terem dito o que nós dissemos hoje, e a gente acha que Cristo não vai voltar, ou que vai demorar. Mas eles não, inflamados em oração: Jesus vai voltar, vamos orar. Jesus vai voltar, vamos pregar. Jesus vai voltar, vamos converter. Jesus vai voltar, vamos ter comunhão. Jesus vai voltar, vamos visitar a viúva. Jesus vai voltar, vamos visitar o órfão. Jesus vai voltar, vamos para a rua, vamos curar enfermos, expulsar demônio. Jesus está voltando. Então eles queriam, então eles se entregavam, viviam tudo que queriam viver, porque o coração era tudo Cristo. É o que falou Paulo. Não vivo mais eu, cara. É Cristo que vive em mim. Porque a vida que agora vivo, não vivo em mim mesmo, mas em Deus, em Cristo. Eu creio no reino de Deus que veio sobre a minha vida. Não tenho nada como precioso, e entrego ela para a glória do nome do Senhor. Assim criam os apóstolos. E nós oramos diversas vezes: Senhor, faz como em Pentecoste. Pentecoste, as pessoas estavam clamando, orando, juntas em oração, chorando na presença de Deus, chorando de joelho, molhando o chão com lágrimas. E o Espírito vem com a profecia de Joel, desce sobre aqueles homens, enche ele de poder. As pessoas não entendem nada, mas ao mesmo tempo entendiam tudo, porque cada um ouvia segundo a sua língua materna. E o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza daqueles homens. O que eles faziam? Qual era a igreja que eles tinham? Qual era a denominação? Qual era o pastor deles? Quem é o cara famoso que estava com ele? O famoso tinha morrido, ressuscitado, encheu eles de poder, e eles ganharam 3.000 almas. Oh. Que outro Cristo a gente vai querer senão esse, presbítero? Que outro Cristo? Que outro Deus? Que outra palavra a gente vai querer, senão a palavra de vida eterna? Qual graça a gente vai alcançar? Onde, em quem? Oh Deus, matou o seu filho pela nossa vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Tu que conhece, ó Senhor, todo o nosso interior, o nosso âmago, o nosso cerne é conhecido pelo Senhor e não por nós. Venha, Senhor Deus, venha sobre nós, ó Senhor, nos faça novos homens e novas mulheres. A terra clama, a terra clama. Há uma grande expectativa, meu Senhor, da terra, meu Senhor, pela manifestação dos filhos de Deus. Por isso manifeste o Senhor sobre as nossas vidas, ó Senhor, e faça de nós a luz nessa terra para glorificar o Teu nome. É a Tua palavra, é o Teu Espírito, nada de nós, Senhor. De nós, meu Senhor, só um coração quebrantado e contrito e um corpo por aspersão para a glória do Teu santo nome. Um corpo em sacrifício vivo, santo e agradável para experimentar o que é bom, perfeito e agradável da Tua parte. Deus, se coloca de pé em nome de Jesus. Deus, a gente começou falando sobre liberdade. A gente iniciou falando sobre liberdade. Liberdade, liberdade, liberdade. Eu não quero liberdade de culto. Eu quero liberdade de almas. O cativeiro do homem não é o seu corpo. O cativeiro do homem é o seu entendimento. Não é o
o meu corpo, disse Jesus, para que presta o corpo? E por que teme aos homens? Porque eles podem matar o corpo. Temei antes a mim, que posso matar o corpo e mandar a alma para o inferno. O cativeiro é no entendimento, não é o nosso corpo. O nosso entendimento gerencia o nosso corpo e a forma de viver. Por isso que as pessoas têm dificuldade com vestes, porque a palavra não atinge o entendimento. Por isso que as pessoas são cativas a tantas vaidades, porque a palavra atinge o corpo, mas não o entendimento. O espírito está frio, não foi queimado pela presença do Todo-Poderoso. E a desculpa que nós damos é porque a carne é fraca. Carne fraca foi a de Cristo, que se entregou e morreu por mim e por você. Mas a glória dele é superior e o poder dele sobre tudo e sobre todos, porque Deus assim deu. Então eu quero chamar aqui, se você quer libertar o seu entendimento, se você quer libertar a sua mente, a igreja tem que ter a mente liberta. O demônio não é nada. Jesus falou: expulsa ele, expulsa ele. No meu nome, no meu sangue, expulsa ele. Ele não tem poder, as portas do inferno não podem, expulsa ele. Mas o entendimento, aí é ele que tem que querer ser livre. Aí é ela que tem que querer ser livre, porque senão ficarão presos e cativos no seu próprio entendimento. Então só você quer ser livre do entendimento. Venha aqui, e o Espírito do Senhor Jeová descerá sobre nós, e fará as mesmas proezas de Isaías 61, e que fez as proezas e maravilhas na vida de Jesus. Se o seu entendimento ainda não alcançou o reino e a glória eterna, eu venho te pedir, vem aqui, e você há de ser livre do seu entendimento. Se submeta, se submeta. Se submeta, se submeta, se submeta a viver o eterno. Se submeta a ainda entrar essa brecha. Se submeta a viver o sobrenatural. Se submeta a viver o reino. Se submeta a viver a glória. Se submeta a reinar com Cristo. Se submeta. Pegue o seu entendimento, fala: eu entrego tudo em tuas mãos, e seja conforme teu querer, conforme a tua vontade, conforme a tua grandeza, conforme o seu entendimento. Liberte o seu entendimento agora, e todo o seu corpo estará livre. Todo o seu corpo será livre. Enquanto você estiver aqui, você ore e peça a Deus: Senhor, entrega o meu entendimento em tuas mãos. Meu Pai, a minha mente é tua, a minha mente é para teu louvor. Mas não fala para você não, eu quero que tu fale para todo mundo ouvir, para o céu, para o inferno, para os homens ouvirem, que vocês serão livres do entendimento. Nós vamos estar adorando e vocês ministrarão vocês mesmos. Vocês hoje são a mulher do fluxo de sangue que falava assim, ó: se tão somente, se tão somente, se tão somente Deus está aqui. Se tão somente você tocar na presença dEle, no Espírito dEle, na unção dEle, você será livre. Hoje é você e o Senhor. Não tem unção de pastor, não tem unção de presbítero, não tem unção ministerial e nem oficial. Hoje é a autoridade de Cristo sobre a sua vida, se você crê. Adore, ore, chore, peça. Nós vamos estar adorando, nós vamos estar adorando, e você viverá essa grande bênção em nome de Jesus. Do que só te admirar, mais do que só te desejar.